Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2. Oi, pessoal, aqui é a Rafa. Mais um dia do nosso devocional da Dor ao Milagre, da pastora Fabiola Mello. E antes de mais nada, não se esqueça, né, de compartilhar esse vídeo, curtir, comentar aqui embaixo o que Deus tem falado com você. Ou, Rafa, decidi começar a fazer um devocional junto com você, tá sendo muito bom, porque eu não tinha esse hábito. Hoje nós postamos um vídeo falando sobre isso, um hábito novo, viver algo novo, mesmo com medo. Nós estávamos falando sobre isso mais cedo no nosso domingo em família. Então, assim, é uma alegria muito grande para nós estarmos sendo usados como instrumento na vida de para a vida de vocês, de uma forma que nós estamos fazendo devocionais para vocês participarem junto conosco. Isso é muito bom, né? Por exemplo, eu tinha muita dificuldade de começar a ler. E o ano passado a gente conseguiu ler aí, acho que 3 livros. Então, para mim já foi um grande passo. Então, não fique de fora dos nossos devocionais. A gente tem diversos vídeos aqui no canal de devocionais. Tem um que tá acabando agora, que é o Divinamente, então, e vai ter mais ainda, e está sendo uma bênção em nome de Jesus. Então vamos para mais um dia aqui. O tema de hoje é: a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, ainda que não pareça no momento. Então o versículo-chave foi Romanos 12, 2. Acredite, ainda que algo não faça sentido nesse momento da sua vida, ou que você não entenda alguma situação, eu sei que você pode entregar qualquer coisa nas mãos de Deus e manter seu coração cheio de fé e confiança, pois a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Talvez você tenha perdido alguém próximo recentemente, esteja enfrentando um luto, um desânimo, uma depressão, um desemprego, um aborto, uma traição, ou qualquer outra luta devastadora. Nestes momentos, não parece que a vontade de Deus está em ação, pois com certeza não é um momento bom, perfeito e muito menos agradável. Quando eu perdi a minha primeira gestação e logo em seguida outra e mais outra, minha carne, que é falha e incrédula, foi tentada indagar: onde está Deus nisso tudo? Ele se importa? Pela graça e misericórdia do Senhor, eu consegui fortalecer o meu espírito e ele venceu sobre a carne. Um espírito alimentado pelas palavras bíblicas e uma vida de jejum e oração não se dá por vencido facilmente. Com a carne enfraquecida, é mais fácil entender que tudo é uma questão de perspectiva. Por exemplo, quando pegamos uma peça de tapeçaria nas mãos, vemos que se trata de uma peça de arte, linda e incrível. Porém, se olharmos essa mesma peça pelo lado avesso, tudo o que veremos é uma grande bagunça. É simplesmente um emaranhado de fios e cores misturadas, sem harmonia ou sentido. A nossa caminhada com Jesus se assemelha a uma peça de tapeçaria. Muitas vezes não entendemos por que não estamos olhando direito. Não entendemos o porquê. Na verdade, é porque não estamos olhando direito. Olhamos com um olhar de dúvida, comparação e incredulidade. Vemos tudo o que estamos passando e pensamos que nada faz sentido, que tudo está bagunçado e que não há ninguém no controle. Parece que tudo está um caos, mas na verdade tudo que precisamos fazer é enxergar pelo lado certo. Precisamos pedir a Deus por olhos espirituais para que possamos contemplar a boa obra que está sendo tecida em nós. Deus está fazendo algo belo em você e através de você. Eu oro para que seus olhos sejam abertos nesse momento para compreender um pouco o que seja da grandeza do agir de Deus em meio aos cenários caóticos e sofridos da sua vida. Eu tenho passado por muitas lutas e perdas, mas creio sem sombra de dúvidas que Deus está fazendo uma obra maravilhosa em minha vida. Eu não preciso compreender todos os detalhes, mas eu me agarro à verdade imutável de que Ele é um Pai bom, presente e cuidadoso, e que está tecendo a minha história com riqueza de detalhes. Ore hoje pedindo perdão por todas as vezes em que você duvidou que Deus estava no controle da sua vida, e peça discernimento para olhar a vontade dele com olhos de confiança. Antes de nós irmos para as perguntas, aqui igual ela citou, né? Aqui ela fala do luto, que ela teve algumas perdas de gestações, né? Então ela fala dessa dor, desse luto. Mas a gente tem diversos lutos na nossa vida, né? Diversos problemas, né? Igual ela citou aqui: depressão, desânimo, desemprego, uma traição, enfim, qualquer que seja, né? Passar por esse momento, nem igual ela citou, né? Não é bom, não é perfeito e muito menos agradável, é uma situação difícil. E assim como no vídeo que eu falei sobre, eu acho que foi no vídeo de ontem, foi no vídeo dessa semana, que eu citei sobre o novo, né? Sobre questões de ciclos, quando a gente entende que o ciclo acaba. Quando eu entendi que o meu ciclo acabou, entra muito aqui na vontade de Deus, que ela é boa, perfeita e agradável. Eu também citei em alguns vídeos que nós precisamos querer viver essa vontade, e não a vontade permissiva do Senhor. E em setembro, eu lembro que eu fiz uma oração dentro do meu carro,
indo trabalhar, eu falei, Senhor, eu não quero viver a tua vontade permissiva, porque eu estava esperando uma resposta de um trabalho, né, do meu emprego que eu estou agora. Eu falei, Senhor, eu não quero viver a tua vontade permissiva, Pai, eu quero viver a tua boa, perfeita e agradável vontade sobre a minha vida. Então, se o Senhor quiser, eu quero, mas se o Senhor não quiser, faça eu não querer, né, mude os meus pensamentos, trate o meu coração para entender, né, porque muitas vezes nós não entendemos o não do Senhor. E nós queremos tanto viver a vontade do Senhor, mas será que queremos mesmo? Porque a vontade do Senhor, ela nem sempre é sim, às vezes é um não. A vontade do Senhor, às vezes é um não. Será que nós estamos dispostos a entender o não do Senhor? Então, em setembro, eu comecei a viver isso. E aqui fala, né? Onde está Deus nisso tudo? Será que Ele se importa? E naquele momento no meu carro, eu falei, Senhor, fala comigo. O Senhor está em silêncio, não te escuto, não. E na verdade, não era que Deus não estava falando, eu que estava com muito barulho. A minha mente estava muito barulhenta, meu coração estava muito conturbado, que não estava me deixando escutar, não estava me deixando eu prestar atenção. Então, aconteceu de ter uma pregação na igreja em que eu vou, o pastor, ele pregou algo, e na hora que ele foi orar, ele fez exatamente com as mesmas palavras a oração que eu fiz no carro. E associou lá tudo que eu estava orando, ele falou. E naquele momento veio uma voz falando, eu estou aqui, eu estou te ouvindo, e é um processo que você tem que passar para você viver a minha boa, perfeita e agradável vontade. Não é... O dia a dia não é fácil, porque você quer muito que aquilo aconteça, mas ao mesmo tempo, viver a vontade permissiva do Senhor não é bom também, porque às vezes Ele só vai te permitir para cair a tua ficha de que, opa, realmente não era bom, estou sofrendo, Senhor, me perdoa, quero viver a tua boa, perfeita e agradável vontade. Então, em tudo, galera, em tudo, fala, Senhor, é da tua vontade. Nós temos sonhos, nós temos planos, nós temos que colocar sim para o Senhor, mostrar para Ele, porque Ele é um Deus que Ele pode fazer o impossível, mas que a gente queira viver aquilo que Ele quer que nós vivamos. E que se, às vezes, a vontade dEle for um não para a tua vida agora, não se frustre com esse não, sabe? Busque entender, Senhor, ok, é não, estou triste, Senhor, porque eu queria muito, mas se é não, é não. Se é não, é porque o Senhor tem coisas melhores e maiores para mim, sabe? E o Senhor, Ele faz... Ele cuida de todos os detalhes. E se vem um não agora, às vezes é somente para te capacitar, para você viver o teu sim logo, logo, logo. Às vezes no ano que vem, às vezes no outro ano, às vezes daqui 10 anos, às vezes daqui uma semana, às vezes daqui um dia. A gente não sabe o tempo do Senhor. E vamos para as perguntas. Como você lida com momentos de dificuldade e desânimo em sua vida? Como você normalmente enxerga a vontade de Deus durante esses períodos? Olha, antigamente eu acho que eu não lidava muito bem com desânimo e dificuldades, né? Chorava bastante, não que eu não chore agora, choro, sou muito chorona, né? Mas agora eu consigo, acho que olhar por outra ótica, né? Entendendo assim, perguntando, Senhor, para que eu estou passando por isso? Vai me mostrando através de uma palavra, através de uma música, através de atitudes, através, enfim, da natureza, enfim, de tudo. Vai me mostrando o porquê que isso está acontecendo. Eu busco olhar dessa maneira. E como você normalmente enxerga a vontade de Deus durante esses períodos? Eu acredito que às vezes eu sempre oro assim, Senhor, eu não quero criar expectativa, mas se der certo, Pai, nossa, mas Senhor, se não der certo, eu acredito que é orando mesmo, porque é assim que a gente vai se tornar sensível à voz dele, né? Você já experimentou uma situação em que, mesmo sem compreender completamente, pôde ver mais tarde como a vontade de Deus se manifestou de forma boa, perfeita e agradável? Acho que essa situação que eu citei em setembro, né? Que eu queria muito algo. Na verdade, eu queria duas coisas. Uma não aconteceu. E eu fiquei triste, chateada, sim. Não vou falar que não, fiquei. Mas eu falei, Senhor, não era o momento. Eu tô... a outra coisa... Era a mesma coisa, só que um é temporário, o outro era pra sempre. Então, eu estou vivendo o temporário. Mas eu entendi que o temporário não é tão ruim. O temporário, às vezes, é pra me preparar. Às vezes não, tenho certeza que é pra me preparar pra viver algo maior mais pra frente, sabe? E eu pude compreender isso. O outro foi tão perto, faltou tão pouco, mas não deu. Então, eu pude entender ali, compreender que o Senhor está me preparando, está me forjando esse ano de temporário e quem sabe mais pra frente o efetivo dá certo.
E o versículo para a nossa oração de hoje é Salmos 34, 8 e 9. Provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Terminar com uma frase: Deus é bom o tempo todo, Ele é bom. Então, fique aí com essa mensagem no domingo, que o Senhor, Ele é bom o tempo todo, e o tempo todo Ele é bom. Amém? E eu te vejo amanhã. Compartilha com alguém esse vídeo e tchau!